Olá pessoal, Olá. Chegamos à quarta-feira, né? Verdade. Relembrando o título dessa semana, que é o seguinte: Primeiras coisas primeiro. Estamos estudando agora o livro de Ageu. Qual é o verso para memorizar dessa semana, Ageu? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A lição de jovens nessa quarta tem por título: Ser forte, não temas. É uma reprise da lição de adultos. Ontem foi não temas, né? A lição de adulto. Nós vemos que quando aquele povo ele recebeu os conselhos e a reprovação de Deus através de Ageu, eles perceberam que realmente Deus estava falando sério com eles. Eles disseram: não, Deus está falando sério, deixa eu começar a seguir isso que Ele está pedindo. Então eles decidiram obedecer aquilo que Deus estava falando em relação à construção do templo. E o mais maravilhoso disso é que quando eles decidiram isso, Deus disse: eu sou convosco. E Deus acabou levantando ali Zorobabel e Josué para construir, né? E eles começaram a trabalhar ali na construção, com todo aquele povo, na construção do templo. Menos de um mês depois que eles começaram, imagine aí, você está fazendo alguma coisa, de repente, um mês, tá aquela rotina já, e você recebe uma notícia através de um profeta. Deus, aquele Deus a qual você está construindo o templo para adorar, diz o seguinte: coragem, coragem, porque eu estou com vocês. Que maravilha, né? Saber que Deus está acompanhando e lhe ajudando naquele momento que você está buscando adorá-lo através daquilo, né? Outro ponto interessante é que lá no Monte Sinai, quando o povo estava ali reunido, Deus disse àquele povo: habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor Deus, que eu tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. O povo ouviu aquilo ali, mas continuou rebelde. Nós vemos que aquele povo... Por sinal, foi a ocasião em que Moisés foi pegar as tábuas dos mandamentos e tal. Então, e você se lembra que quando Moisés desceu com as tábuas, o povo estava idolatrando um bezerro na ocasião. Moisés pirou ali naquele mas Deus, mesmo sendo aquele povo rebelde, que foi que Deus disse: não temas, esforce-se e trabalhe, porque eu estou com vocês. Que maravilha, né? Muitas vezes nós não percebemos algo que acontece em nossas vidas e como acontece, mas que são coisas que Deus faz, porque a todo momento Ele diz: não temas, porque eu estou com você. Ele nos guia e Ele faz o melhor para que nós possamos ter uma vida da melhor forma aqui na Terra, né? Enquanto aguardamos essa vinda dele. Que nós possamos refletir um pouco mais nas coisas que acontecem em nossas vidas e perceber e confiar que Ele está conosco. Verdade. Né? Hoje há um link entre as duas lições, nessa parte, principalmente nessa parte final que o Carlos falou, de que desde o início Deus tinha um propósito de habitar no meio do seu povo. Tanto que Jesus tem um dos títulos um dos títulos que Jesus carrega, que é um dos mais bonitos de todos os títulos que Jesus tem para nós seres humanos, que é o desejado de todas as nações. Jesus, a sua presença é desejável para todas as pessoas, porque Ele traz vida, Ele traz glória. E é justamente sobre isso que a lição quis falar, trazendo para nós o texto de Ageu 2:6, 7, 8 e 9, que fala assim: pois é isto que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo: daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E olha só essa frase: e assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e o ouro são meus. Então o novo templo será ainda mais belo que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, Senhor Todo-Poderoso, disse isso. Aqui está explícita uma promessa de que o segundo templo que Zorobabel e Josué estavam construindo seria mais bonito, e que Deus encheria esse templo com maior beleza. O que isso quer dizer? Olha, o templo em si, fisicamente, como Salomão o fez primeiro, era muito bonito. Mas o que faz o templo de Deus ser bonito é a presença do próprio Deus. E uma coisa interessantíssima aqui é o seguinte: Deus disse assim: eu vou encher o meu templo de beleza. Que beleza era essa? Se vocês pararem para pensar um pouquinho agora, numa ocasião em que Jesus se perdeu dos seus pais, com 12 anos de idade, Jesus estava
no templo. Ele ficou ali no templo. Então, esse aqui foi um início de uma profecia dizendo que o desejado de todas as nações encheria o templo de alegria com a sua presença física. Ou seja, por isso o templo em seu segundo estágio seria muito mais bonito, porque receberia a visita do próprio Deus, do Senhor Todo-Poderoso. Isso é interessante. Desde o início, Deus falou, como o Carlos falou muito bem, e me farão um santuário, eu habitarei no meio de vós. Ele quer habitar em nosso meio. E um outro fator mais interessante ainda é o seguinte: há hoje um templo muito mais bonito do que o que foi construído na época de Salomão, que foi reconstruído por Zorobabel, que é o templo celestial. Nós sabemos que o templo terráqueo ele é uma réplica do que era o santuário celestial. E a lição nos convida a fazermos um pensamento muito sério e muito interessante, que é o seguinte: o quão é importante para você saber que há um santuário real, celeste, e que neste exato momento Jesus está lá intercedendo por você. Como isso pode ser importante para a sua vida? O desejado de todas as nações, aquele que faz a beleza acontecer, está lá intercedendo por mim e por você. Muito, muito privilégio. A lição, e a gente tem que ter isso em mente. A lição conta a história de um povo passado, mas nos fazendo pensar que a história passada se repete hoje, para que a gente consiga nos enxergar hoje. Existe o santuário hoje, que talvez muitos até estejam, como Zorobabel e Josué, temerosos de não ser tão belo e tal. Esse santuário pode ser o meu coração, pode ser o seu coração, mas o que deixa o nosso santuário bonito é a presença de Jesus Cristo. A gente tem que ter isso em mente. É isso aí, pessoal. Até amanhã.